Olá pessoal, sou Giovana Andrade do Polo Alto Paraíso e hoje nós vamos falar sobre um composto químico muito importante na natureza, é o nitrogênio. O nitrogênio ele é de grande importância e fundamental aos seres vivos, pois ele é responsável pela produção de moléculas compostas como aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Encontramos nitrogênio em maior quantidade na atmosfera, que é composta de 78% de nitrogênio. Só que o animal ele não consegue utilizar esse composto diretamente vindo da atmosfera. Então, para isso, temos as bactérias, que elas transformam o nitrogênio em amônia, que são chamadas bactérias fixadoras. Então, ela vai ser utilizada, a partir do momento que é formada em amônia, um outro grupo de bactérias, chamadas de nitrossomas, vai converter essa amônia a nitrito. E dessa forma, o nitrito ele vai ser utilizado por um outro grupo de bactérias chamadas de nitrobactérias, que vai converter o nitrito em nitrato. E esse nitrato, por sua vez, vai ser utilizado por bactérias denitrificantes, que vai obter o nitrogênio e através do nitrato ele vai liberar o nitrogênio de volta para a atmosfera, fechando assim o ciclo do nitrogênio feito por bactérias. Então, o ciclo do nitrogênio por bactérias é a fixação, a nitrificação e a desnitrificação, voltando o N2 para a atmosfera. Olá, eu sou Suzana Andrade, do Polo de Alto Paraíso. Após falarmos um pouco da fixação biológica do nitrogênio no solo e sua transformação em compostos como nitrito, nitrato e amônia, veremos a outra parte do ciclo, que é a assimilação desses compostos pelas plantas e os animais. Após essa transformação do nitrogênio em outros compostos como amônia, nitrito e nitrato, é dessa maneira, a partir desses compostos, que as plantas vão assimilar o nitrogênio. E os animais, por sua vez, vão assimilar através da alimentação desses vegetais. E os animais, eles excretam, através da urina e das fezes, no solo, compostos que vão sofrer decomposição e vão voltar como amônia, retornando ao ciclo. Assim como eles morrem, os animais e as plantas, vão sofrer também a ação de decomposição, por bactérias, e vão retornar também como amônia. Então, os animais e as plantas assimilam esses compostos, os animais excretam, ou seja, em forma de amônia, ureia ou ácido úrico, vão sofrer a ação de decomposição quando morrem e retornam ao ciclo em forma de amônia. Uma outra forma de fixação do nitrogênio é a fixação industrial, que é feita através de fertilizantes, que são usados na agricultura. Devido ao aumento da população mundial, cresceu expressivamente a demanda por alimentação. E o nitrogênio é um importante nutriente para o desenvolvimento de plantas, sendo utilizado pela indústria na fabricação de fertilizantes nitrogenados. O grande problema dessa fixação industrial, embora seja um elemento extremamente importante para o desenvolvimento das plantas, é o excesso de nitrogênio que está sendo usado em fertilizantes. Estima-se que são usados cerca de 180 milhões de toneladas de fertilizantes anualmente no mundo. Uma pequena parte é assimilada pelas plantas. A maior parte é perdida para o ambiente, por processos como a desnitrificação, que nós já vimos, que é uma forma natural do ciclo, feito pelas bactérias, que devolve esse nitrogênio à atmosfera. A volatilização, que é em forma de amônia, e a lixiviação, que é um dos maiores problemas desse excesso de nitrogênio. Porque o excesso de nitrogênio no solo, através da chuva ou da própria irrigação das plantações, vai fazer com que esse nitrogênio escoe, principalmente para os lençóis freáticos e também para rios e lagos. E vai causar um grande problema, que é a eutrofização de rios e lagoas e mares também. E atualmente
o nitrogênio ele tem sido um potencial gerador de poluição, causando a contaminação de lençóis freáticos, contribui também na chuva ácida, na eutrofização de rios e lagos, causa de doenças em crianças e adultos, causa acidificação do solo e potencializa o aquecimento global devido ao ácido nitroso. Falando um pouco sobre a eutrofização de rios e lagos, esse excesso de nitrogênio que é escoado através das chuvas e vai parar nos rios e lagos, vai acontecer de formar uma camada densa sobre a água, o que impede a entrada de luz, que vai atrapalhar na fotossíntese de vários organismos. E aumentando esses compostos orgânicos na água, vai diminuindo o oxigênio diluído, o que vai provocar a morte de vários animais, de peixes e outros animais que dependem de oxigênio, causando uma mortandade grande de animais. Com esse aumento também de animais mortos, vai aumentar a decomposição, que vai aumentar os compostos orgânicos. E vai se proliferar várias algas e outros animais anaeróbios. E essa alta decomposição, com pouco oxigênio na água, vai acabar liberando gases tóxicos, inclusive o ácido nitroso, que é um gás que potencializa o aquecimento global. E o que vai ocorrer é que pode causar uma morte de quase todo o ecossistema aquático. Então, a eutrofização é um problema gravíssimo que tem ocorrido em decorrência do excesso do nitrogênio. A gente pode ver um esquema de um lago não eutrofizado e outro lago eutrofizado. Aumenta o número de águas, a baixa diversidade de peixes, pode levar um ecossistema todo à morte. Além dos prejuízos à saúde humana, porque com a contaminação de lençóis freáticos também ocorre a contaminação de água potável, que pode resultar em doenças aos seres humanos, principalmente em recém-nascidos, causando uma doença conhecida como síndrome do bebê azul, que afeta a respiração do bebê, coração, podendo levar à morte. Além de estudos que já existem falando da relação entre o consumo em excesso de nitrogênio com índices de câncer em seres humanos. O que a gente pode pensar em possíveis soluções para o equilíbrio natural do ciclo, pois o homem tem alterado drasticamente devido à agricultura. Em países como a China, isso tem sido um grande problema dos anos 60 para cá, em países da Europa também. E o Brasil, a gente sabe que é um grande exportador e tem usado muitos fertilizantes anualmente. Então, a gente pode pensar na rotação de culturas e também na adubação verde. Alguns agricultores no Brasil, principalmente em Minas Gerais, já têm usado essa rotação de culturas, que é o cultivo de algumas plantas, No caso, se faz uma alternância no plantio de não leguminosas, como o milho, pois ele retira do solo muitos nutrientes nitrogenados. E após sua colheita, se troca, faz uma alternância com a plantação de leguminosas, como o feijão e a soja. Porque essas leguminosas, elas devolvem ao solo esses nutrientes. Então, vai haver um equilíbrio entre um e outro. Um repõe esse nitrogênio e o outro retira. Isso é uma forma natural de controlar esses compostos, não utilizando-se de fertilizantes químicos. Além da agroecologia e da adubação verde, da plantação de produtos orgânicos, que utiliza esses compostos de forma natural, sem utilizar tantos fertilizantes químicos que vai sobrecarregar o solo, porque a gente sabe que muito desses nutrientes fertilizados não vão ser utilizados, vão acabar nos rios, nos mares. E a produção do ácido nitroso, devido a todo esse desequilíbrio, ele é um gás muito potente no aquecimento global. Ele é 300 vezes mais potente do que o metano e do que o próprio dióxido de carbono.
Então, a gente tem que repensar, né, sobre essas emissões de ácido nitroso, que também pode ser feito através de queimas, né, de plantações, e também da queima de combustíveis fósseis. Então, já há uma grande preocupação em relação ao dióxido de carbono, mas essa poluição do nitrogênio tem sido uma poluição um pouco silenciosa e um pouco negligenciada ao longo do tempo. E a gente vê que estudos provam que ele tem sido um potencial para aumentar, agravar o efeito estufa. Então é isso, a gente falou um pouco, né, sobre o ciclo do nitrogênio, fixação biológica, industrial, como que os animais e plantas podem assimilar, como que a interferência, né, do ser humano nesse ciclo natural está atingindo drasticamente a todos, e repensar um pouco sobre as novas formas de agricultura, né, que podem respeitar esse ciclo natural. Aqui está um pouco da bibliografia que a gente usou, e é isso. Obrigada.